tarde, amados. A graça e a paz do Senhor. Que você possa estar nos abençoando durante esse período aí. Estamos vivendo nesse confinamento, reclusão. E em tempos de estarmos reclusos em nossas casas, eu sei que estamos no horário aí de almoço, mas dentro desse período nós temos muito tempo aí e acaba mudando os nossos horários, né? Amados, eu não sou acostumado a estar fazendo vídeos, lives, mas o Senhor tem me tocado a respeito disso. E uma das coisas que o Senhor falou comigo, Ele me trouxe à memória uma ministração que eu ministrei alguns dias ou anos, aí eu não lembro bem, né, o tempo que foi. Mas está lá em Mateus, no capítulo 4, do verso 18 até o verso 22, o tempo de início do ministério do Senhor Jesus aqui na terra, em que ele sai logo depois da morte de João Batista, quando ele sai, aliás, depois daquela aprovação dele lá no deserto, da tentação no deserto, perdão, e ele chama os seus primeiros discípulos. E os seus primeiros discípulos, o Senhor falou conosco naquela época, e o Senhor está me lembrando agora que esse é o momento de nós estarmos refletindo sobre isso. Jesus, quando ele veio aqui, ele veio com a missão de salvar aqueles que estavam perdidos, eu e você. E essa missão, ela, claro que passa por uma estruturação e uma força interior dentro de nós. E o Senhor veio para instituir exatamente a igreja, na qual hoje nós temos como um local onde nós podemos nos reunir, um local onde nós podemos adorar ao Senhor. E isso, claramente, que não é a igreja dentro de quatro paredes que o Senhor está. Então, depois disso, o Senhor foi ensinando a nós, e nós temos essa noção de que a igreja somos nós. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar a respeito dos nomes que o Senhor Jesus começou chamando para a instituição de uma igreja, né? E esses nomes estão lá no capítulo 18, que diz assim, do capítulo 18 de Mateus 4, que fala assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois homens, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Eu quero chamar a atenção aqui, dentro desses nomes, que o significado deles, né? Porque Jesus, ele chamou e foi de primeiro encontrar Simão Pedro e depois encontrar o seu irmão André. E logo mais adiante nós vamos ver que ele encontra Tiago, né? Mais à frente, e depois encontra Tiago junto com seu irmão João. Esses quatro nomes, né? Esses quatro nomes nos levam a refletir o que o Senhor estava querendo trazer para nós nos dias que nós estamos vivendo hoje. Simão, ele tem o significado de ouvinte, aquele que ouve, aquele que está pronto para ouvir, né? Então, os nossos ouvidos, eles precisam estarem atentos para ouvir a palavra de Deus, para receber a palavra de Deus, para ter compreensão da palavra de Deus. Eu creio que aquele que tem ouvido, aquele que tem, consegue ouvir, consegue ter o entendimento. E dentro disso, o Senhor está instituindo uma igreja que possa ter, né, o tempo correto, habitual, de podermos ouvi-lo, independente do que nós podemos estar vivendo ou passando. Hoje estamos dentro de uma situação como essa, mas independente da nossa vida, do nosso cotidiano, eu creio que isso tudo vai passar. Mas como é que será depois disso tudo? Eu vejo muitas pessoas dizendo que o mundo será diferente depois dessa pandemia. Eu vejo muitas pessoas dizendo que elas serão, né, agora mais atentas quanto à vida delas, né, o segmento delas. Pessoas estão sendo despertadas quanto à vida espiritual. Eu creio em tudo isso. Mas há uma grande concorrência quando nós começamos a viver a nossa vida
dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia de trabalho, os afazeres de casa, os afazeres, sabe, dentro daquilo que são obrigações nossas, as nossas responsabilidades. Isso tudo nós sempre julgamos, né? Julgamos, aliás, que são as coisas que mais nos roubam um tempo. Mas eu quero dizer para você, amado, Jesus instituiu uma igreja que possa parar tudo para ouvi-lo, né? Nunca tivemos tanto tempo para ouvir o Senhor. E dentro dessa situação nós precisamos aprender. Então, uma das coisas que o Senhor Jesus está nos ensinando é que no seu ministério, a instituição de igreja, ela precisa ser uma igreja que ouve a voz de Deus. Não voz de homem, não voz de alguém que quer ser a voz para poder nos direcionar e dentro de uma guerra na qual nós estamos vivendo. Não. O Senhor instituiu uma igreja que possa ouvi-lo, uma igreja que possa estar atenta, parar com tudo. Esse é o período que eu posso parar e ouvir, né? Como vocês estão fazendo agora. E logo após o Senhor chamou, né, Simão, e o Simão, por incrível que pareça, ele tinha um apelido que era Pedro, né? O nome de Pedro não é Pedro, o nome de Pedro é Simão. Nós costumamos chamar sempre Pedro, 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 porque pegou, né? Mas o nome dele, se você vê aqui, está aqui na Bíblia, está dizendo que o Senhor Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro. Então logo vemos que o nome de Pedro é Simão. E chamado Pedro é o apelido que ele tem, né, que ele teve, que ele ganhou. Agora, o porquê desse apelido? O sentido e o significado de Pedro, né, é rocha, né, é pedra. Por que então, né, Simão, que é o nome dele, que é o 20, foi trazido um apelido de pedra, de rocha, né? De pedra que não tem condições de ser mudada, a não ser com grande esforço, a não ser com grandes pancadas nós conseguimos quebrar a pedra. E é muito complicado fazer isso. Então, o que o Senhor nos ensina? Ele está nos ensinando que a igreja precisa ter ouvido e a igreja precisa ser uma rocha, uma pedra inabalável que não tem condições de mudá-la facilmente. Então Pedro era essa pessoa. Então quando Pedro ouvia algo da parte do Senhor, ele logo deixava com que aquilo entrasse dentro do seu coração e se transformasse em uma grande pedra que ninguém conseguia mudá-lo, né? Então, aquilo que Jesus falava para ele era aquilo que Jesus falava. Ninguém conseguia mudar. Então, por isso ele começou a ser chamado de pedra, de Pedro, né? Aquele que é uma rocha. Ele não muda a opinião por circunstâncias. Ele não muda a sua opinião por aquilo que possa estar acontecendo com ele. Ele tem a convicção de que se quem falou foi o Senhor Jesus, aquele que instituiu a igreja, então eu ouço e então ninguém muda isso dentro de mim. Isso é uma pedra. Meu irmão, muitas convicções durante os anos que se passaram foram mudadas. Palavras que você ouviu, mensagens que você recebeu, sabe, promessas que você recebeu, que mediante as circunstâncias que de repente você está vivendo, muda a tua convicção dentro de você. Algo fica fragilizado em você. Então, você ouve, naquele momento que você ouve, você torna aquilo gostoso, bom, mas mediante circunstâncias, você acaba sendo mudado. E nós vimos isso quando Pedro fala para Jesus que ele não iria deixá-lo. E ele continuou seguindo Jesus, e Jesus falou para ele: olha, Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes tu me negarás. E nós vemos um Pedro covarde, sim. Nós vemos um Pedro medroso, sim. Nós vemos um Pedro se escondendo para não ser reconhecido. Mas na volta, né, quando Jesus ressuscitou, quando o Senhor Jesus subiu aos céus, a promessa dele se cumpriu, que o Espírito Santo viria sobre eles, sobre nós, como temos hoje. E aí nós vamos ver Pedro lá em Atos, um Pedro corajoso, um Pedro cheio de autoridade, um Pedro transformado. Meu irmão,
precisamos ser transformados mediante a toda essa situação que nós estamos vivendo. Que sejamos Pedro, que sejamos pedra, sejamos rocha. Não abre mão das tuas convicções, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, para nós sermos, sabe, levados por todo e qualquer situação, ventos que vêm sobre as nossas vidas. Então essa é a igreja que o Senhor Jesus ele começou a fazer. Uma igreja que ouve, uma igreja que não abre mão das suas convicções. E isso é fé, né? É o firme fundamento daquilo que se espera, a convicção daquilo que eu não estou vendo. Nunca precisamos tanto de crer que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Então, uma igreja que ouve, uma igreja que é rocha, inabalável. E depois o Senhor encontra Tiago, né? E João, irmãos. E você vê que o Senhor encontra duas famílias, dois irmãos. Primeiro encontra Simão, Pedro, e depois encontra André. Eu estou pulando aqui falando que é João. Não, depois ele encontrou André. André, eu quero falar para você. O sentido de André, o significado de André, né? É homem. O nome e significado de André é homem, másculo, viril. Tem o propósito exatamente de força, né? Alguém que tem força, alguém que é homem, isso, quando se fala homem, é no sentido geral. Então o Senhor está procurando uma igreja que possa ter força, né? Força para suportar, força para caminhar, força para ir em frente, força para não se abater, né? O Senhor, ele instituiu uma igreja dessa forma. E de repente nós estamos vivendo esse ciclo e na qual muitas das vezes nós vemos, né, pessoas sendo sucumbidas, sem força alguma, né, desesperançosa, não tendo mais convicção, não conseguindo mais ouvir nada daquilo que Deus, sabe, trouxe para nós. Então, amados, eu penso que a igreja que o Senhor ele instituiu não é a igreja que nós estamos vivendo hoje. A igreja, se você for verificar lá no livro de Atos, né, o livro na qual eu estou meditando, uma igreja cheia de temor, uma igreja cheia de arrependimento, uma igreja cheia de amor de Deus, uma igreja cheia do poder de Deus, de milagre de Deus. O poder do Senhor não mudou. Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo de sempre. Então, quando ele nos chama para ser uma igreja que possa ser como André, uma igreja forte, pronta para enfrentar todos os ventos que possa vir contra ela e contra a nação na qual ela está instituída. O Senhor instituiu a igreja no Brasil. O Brasil nunca precisou tanto de intercessores como precisa hoje. O Brasil nunca necessitou tanto de intercessores. E eu posso dizer para você, não agora, desde os tempos na qual o Brasil veio ser Brasil, e na qual nós vemos nossa nação sendo destruída por homens que não têm nenhum tipo de comprometimento com a nossa nação e com o povo que vive dentro dela. E a igreja, há alguns anos atrás, ela tem sido desviada dos propósitos do qual ela foi instituída. E de repente o Senhor hoje faz com que todos se param. E as igrejas hoje, muitos ficam reclamando, falando, hoje a igreja ela não está dentro das quatro paredes, mas elas estão dentro de suas casas. E é onde estão se levantando pessoas que começam a compreender qual o sentido da igreja, se não for para interceder por uma nação que está correndo o risco de ser devastada. Dentro dessa pandemia toda, nós estamos vivendo 3 guerras. Uma que é uma guerra que todos nós estamos vendo aí, é a guerra real, o sentido real, na qual precisa ser combatido, que é esse coronavírus, o Covid-19. É uma ameaça, sim, né? Temos a noção disso. Mas também nós estamos vendo muitas fake news que têm trazido pavor para dentro dos corações das pessoas. A outra guerra é a guerra política. Para quem é um pouco mais instruído dentro disso, que vive o dia a dia,
Você vê uma guerra política sendo travada por puro interesses daqueles que querem e estão vivendo da política. Não é, não é bom que esse coronavírus, de repente, possa ser combatido de uma forma viável e rápida. Então começam-se a tirar, sabe, autoridades daqui e dali, e nós vemos os viés políticos dentro disso, e na qual a nossa nação, de repente, possa passar por grande perigo de pessoas estarem sendo, sabe, não atendidas como precisam ser atendidas, não dando a atenção como tem que se dar a atenção. E essa é uma guerra que nós estamos vivendo e que para muitos essa guerra é oculta. Muitos não conseguem verificar isso. Amém? E a outra guerra é a guerra espiritual, na qual o inimigo das nossas almas, ele potencializa tudo e a oportunidade que se tem, ele vai e começa a utilizar, sabe, as armas todas que ele tem para trazer fraqueza dentro da igreja, para trazer fraqueza em nossos corações. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Uma guerra espiritual, a minha vida e a tua está em jogo. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ser uma igreja que ouve, uma igreja que não muda a sua direção, não tem, né, nenhuma condição de nós mudarmos diante daquilo que o Senhor nos ensina como igreja. Somos rocha, somos pedra, somos inabaláveis. Então precisamos estar atentos quanto a isso. E a igreja forte, uma igreja que está em pé, uma igreja que está ali fortalecida, não por suas forças, mas pelas forças do Senhor em nossas vidas. Isso foi os 2 primeiros nomes que Jesus chamou para estar instituindo a igreja. E aí vem o terceiro nome que está no versículo 21. Seguindo adiante, viu Jesus outros 2 irmãos, Tiago. Jesus chamou Tiago. O sentido e o significado de Tiago é uma variação, né, do nome de Jacó, suplantador ou aquele que veio do calcanhar. Né? E nós vemos, perdão, e nós vemos esse sentido. Eu quero ficar com o sentido daquele que vem do calcanhar, aquele que agarra no calcanhar. Jacó agarrou no calcanhar do seu irmão para poder nascer. E quando se fala que a igreja do Senhor, ela precisa ter ouvido, ela precisa ser ouvinte, ela precisa ser uma pedra, uma rocha, ela precisa ter força, a igreja também precisa estar aos pés do Senhor Jesus. A igreja precisa descer muito mais diante daquilo que nós julgamos que somos e que temos. Nesse momento, ninguém, homem nenhum, na face da terra, globalmente falando, tem condições de bater no peito e dizer que ele é diferente de outras pessoas. Não, amado. Somos todos iguais. Está aí um vírus que homem nenhum tem a solução para ele, homem nenhum tem a cura para ele. Só o Senhor. E então nós precisamos descer aonde? Parar com a nossa soberba, parar com a nossa, sabe, achando que nós somos, sabe, a voz que pode falar por alguém, parar com aquilo que nós achamos que nós somos melhores do que outras pessoas. Não somos iguais. Queridos, precisamos descer a nossa insignificância diante do Senhor. Homem nenhum tem maior glória a não ser o Senhor Jesus. Então o Senhor, ele instituiu uma igreja que possa estar aos pés dele. E é através dos pés dele, a igreja posicionada nos pés do Senhor Jesus, é que as coisas começam a mudar. E aos pés tem o sentido de santidade, de estar pronto, de estar separado. A igreja que o Senhor instituiu é uma igreja que possa separar-se de tudo aquilo que é abominável ao Senhor, de tudo aquilo que é pecado, de tudo aquilo que não agrada a Ele. Essa é a igreja que o Senhor instituiu. Então precisamos rever os nossos conceitos diante desse tempo que nós temos. Santidade, aquele que foi separado. Então, se você está atento a tudo isso, você é alguém que é separado pelo Senhor. Talvez você possa estar ouvindo, vendo essa live aí,
E talvez você possa dizer, poxa, mas eu ainda não tenho, Senhor. Esse é o momento de você ter. Não precisa fazer muita coisa. Só você convidar Jesus para entrar no teu coração e ser o Senhor da tua vida. Ele vai começar a te direcionar a partir desse momento. Então, a igreja que o Senhor instituiu, é uma igreja que possa estar aos pés dele. Não é aos pés de governadores, não é aos pés de presidente, não é aos pés de prefeitos, não é aos pés de vereadores, não é aos pés de deputados, de senadores, não é aos pés de nenhum homem, mas é aos pés de Jesus. Essa é a igreja que o Senhor instituiu. E nos dias que nós estamos vivendo, nós vemos que a igreja ela foi desfocada daquilo que o Senhor instituiu como igreja. Então, amados, vamos estar atentos com tudo isso que nós estamos vivendo. Outro irmão que o Senhor chamou, o irmão de João, ou irmão de Tiago, chamado João. E João, ele tem o sentido de o amado de Deus, o significado, o agraciado de Deus. O Deus é gracioso. Presta atenção nisso, amados. Presta atenção nisso. Uma igreja que possa ser amada do Senhor, uma igreja cheia da graça do Senhor, uma igreja que é agraciada por Deus. Sabe o que é isso? É favor imerecido do Senhor, vindo para a igreja dele com poder para mudar nações, para mudar, sabe, cidades, para mudar, sabe, municípios, para mudar estados, para mudar corações. Igreja cheia da graça de Deus. Essa foi a intenção de Jesus e sempre foi, e ela não é, sabe, destruída por conta exatamente disso. Ela não foi levantada, a instituição chamada igreja, ela não foi levantada em quatro paredes e prédios. Não, os prédios nós necessitamos deles sim, para nós nos reunirmos com um objetivo. O objetivo de adorarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o objetivo. De nós congregarmos, onde nós somos fortalecidos por mensagens que o Senhor traz para nós, para vivermos dentro desse tempo na qual estamos vivendo. Mas a igreja em si, ela foi formada dentro de mim e dentro de você. A igreja em si sou eu e você. Então, dentro de mim e dentro de você, precisamos ter o ouvido do Senhor. Né? Estar atento a ouvir o que o Senhor tem para falar, para que nós possamos estar atentos. A palavra do Senhor é algo que nós precisamos estar atentos. É a palavra viva, poderosa e eficaz. Precisamos ter, Pedro, uma rocha inabalável que não muda as nossas convicções daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós, sabe, estamos atentos diante do Senhor na qual tem nos ensinado. Pedro era assim. Então, se a palavra de Deus nos ensina, então se o Senhor nos falou, ninguém pode tirar nada disso de mim e dentro de você, meu irmão. Sejamos rocha, possamos ser chamados de teimosos, de loucos, mas aquilo que o Senhor falou comigo e falou contigo, ninguém vai destruir. Isso é igreja. E precisamos ser André. Precisamos ser André forte. Uma igreja forte, que não vai ter medo. Esse vento está soprando, mas nós vamos conseguir ficar de pé, porque o Senhor Jesus é o que nos mantém em pé. Essa igreja forte. Não é pandemia, não é vírus, não é nada que vai destruir a igreja. Alguns estão até felizes. As igrejas estão fechadas. As igrejas hoje não conseguem mais cultuar a Deus. Ei, querido, quanta ignorância. A igreja está mais livre do que você possa imaginar. Os prédios estão fechados, mas os lares e os corações estão abertos para adorar, confiar, orar pela nossa nação, para que venha uma direção, e já chegou, e você vai ver nos próximos dias as coisas começarem a mudar dentro do nosso país, em nome de Jesus. Então precisamos ter assim, força. Depois o Senhor vem trazendo a nossa direção para que possamos estar atentos, santidade, buscar aos pés do Senhor. Né? É o momento de nós nos humilharmos, pedimos perdão, não apenas pelos nossos pecados, pedimos perdão pelos pecados da nossa nação. A nossa nação tem pecado
E a igreja do Senhor não tem se colocado na brecha para interceder e para pedir perdão. Foi isso que Daniel fez. Precisamos estar atentos quanto a isso. E aí vem a graça do Senhor. A igreja agraciada por Deus. Ou seja, meu irmão, se nós entendermos tudo isso que estamos ouvindo aqui, e nós, sabe, nos remetermos a ser uma igreja que ouve, a ser uma igreja que é rocha, a ser uma igreja forte, a ser uma igreja que vai buscar a santidade nos pés do Senhor, então, João, a graça, agraciada, virá sobre a cada um de nós e virá sobre a nossa nação, porque a posição estará sendo tomada para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é uma mensagem que eu queria deixar para você, você que está nos vendo, você que está acompanhando, e você que logo mais depois, quando terminarmos aqui, você vai estar acompanhando também. Que Deus possa guardar a tua casa, Deus possa guardar a tua família, que Deus possa abençoar você, que Deus possa trazer paz sobre o teu lar, que Deus possa trazer esperança aí dentro do seu coração, em nome de Jesus, e possa trazer convicção que é apenas um vento, mas existe um Deus que tem o controle de todas as coisas. Quero orar por você nessa hora. Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus que instituiu a igreja. E no início da caminhada do Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor trouxe exatamente a forma como a igreja precisaria estar sendo instituída. Uma igreja cheia e pronta para estar ouvindo a voz do Senhor. Uma igreja que possa ser uma pedra, uma rocha inabalável diante daquilo que o Senhor nos ensina. Uma igreja que possa ter força para suportar os ventos. Uma igreja que venha viver todas as circunstâncias, mas possa ser uma igreja que não venha a ser destruída pelos ventos. Que sejamos uma igreja fortalecida em Ti. Uma igreja que possa ter a santidade, buscar a transformação de vida e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Uma igreja que possa ser totalmente agraciada, amada pelas convicções, pela posição do Senhor. Essa foi a igreja que o Senhor instituiu, possa ser, Senhor amado, nesse momento, tocada no coração de cada um dos meus irmãos nessa hora, aqueles que estão, Senhor amado, atentos, ouvindo essa live, vendo essa live em nome de Jesus, que a Tua paz possa adentrar em cada lar, que o Teu amor possa vir nos corações de cada um deles, que todo vento de medo, de pavor, de ansiedade, de preocupação, de pânico seja varrida dos lares dos meus irmãos, ô Senhor amado, de todos aqueles que estarão vendo essa live em nome do Senhor Jesus, e que Tua paz possa adentrar poderosamente, a Tua boa mão possa tocar nos corações, ó Pai, nesse momento em nome do Senhor Jesus. Quero orar pela nossa nação, Senhor, o nosso Brasil. Quero orar pelo nosso presidente, na qual foi instituído pelo Senhor. Pai, dê direção a ele, dê discernimento a ele, que ele possa ser um instrumento do Senhor, na qual, Deus querido, possa receber, Senhor amado, as diretrizes vindo do Teu trono, e que ele não venha, Senhor amado, está sendo, Senhor amado, derrotados por dentro dessa guerra, ó Senhor amado, política que tem sido, Deus querido, travada contra ele. Senhor amado, que toda artimanha maligna que está por trás de tudo isso, que o pano de fundo, Deus querido, é uma destruição terrível de vidas que precisam e necessitam, ó Deus querido, de um comando real para vivermos, Senhor amado, sairmos dessa situação de uma forma sem ter muitas baixas. Guarda os idosos, aqueles que têm comorbidades, Senhor amado, que necessitam ser tratados, que necessitam realmente desse isolamento social na qual, Deus querido, está sendo direcionado pelas autoridades médicas. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, abençoa a nossa nação. Pai, levanta a Tua igreja como verdadeira intercessora da nossa nação, Senhor, que todo pano de fundo,
mundo, Deus querido, que traz destruição na nossa economia, que traz destruição na nossa vida, Senhor amado, econômica, que traz destruição de empregos e de trabalho, Senhor, em nome do Senhor Jesus, seja desbaratada toda ação oculta diante de tudo isso na qual nós estamos vivendo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa os ministros, abençoa, Senhor amado, os prefeitos de cada município, Senhor, que eles não sejam levados, Deus querido, por aquilo que estão, Senhor amado, direcionando, e eles possam direcionar de forma igual. Não, Senhor, cada município tem as suas realidades, que eles possam estar sendo despertados por Ti, ó Senhor amado, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os governadores, ó Pai, arranca do coração deles essa, Senhor amado, essa vontade de estar, Senhor amado, galgando poderes e mais poderes. Tira do coração desses homens, ó Pai, a corrupção por tudo na qual eles estão traçando, para que possam, Senhor, viver diante de tudo isso. Pai, em nome de Jesus, entra com providência sobrenatural. Ah, Deus querido, toma o Brasil nas tuas mãos e faz da tua igreja uma igreja que possa se colocar na brecha intercessoriamente, para que a nossa nação possa sair desse vento, não enfraquecida, mas fortalecida, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar e guardar a tua vida, querido. Em nome de Jesus, quero agradecer você que estão nos acompanhando aí, e que logo mais estaremos mais uma vez fazendo uma live em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Um beijo no coração de cada um. Amém? Glória a Deus.